Salve meus amigos, ainda estou aqui, está na long list do BAFTA, prêmio que é conhecido como o Oscar britânico. A gente vai falar hoje sobre a presença do filme brasileiro nessa long list, a ausência da Fernanda Torres na long list de 10 aí pré-indicadas a melhor atriz e vamos, claro, falar sobre como essa premiação influencia no Oscar, se ela é ou não é um termômetro. O BAFTA é por si só uma premiação importante, mas nessa cobertura que eu tenho feito aqui da temporada de premiações, principalmente da campanha de Ainda Estou Aqui na temporada de premiações, a gente sempre fala sobre como isso influencia o Oscar, que é aí o prêmio a ser conquistado, enfim, que está no radar de todo mundo e na torcida da maior parte das pessoas. Só que mais do que analisar, falar se influencia ou não, eu vou tentar comprovar isso aqui. Eu tenho um histórico feito bem detalhadinho sobre como nos últimos anos uma premiação impactou na outra e tal. Eu acho que está bem legal da gente analisar aqui, mas vamos por partes, tudo vai estar organizado nesse vídeo aqui, como sempre é só clicar na timeline para ir acompanhando o assunto que mais te interessar, mas é óbvio que eu recomendo assistir ao vídeo inteiro. Se vocês não me conhecem, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries, já peço desculpa, eu tô bastante rouco, mas não quero deixar de comentar essa importante notícia do dia de hoje, 3 de janeiro de 2025, por sinal, feliz ano novo, é o primeiro vídeo do canal em 2025. O BAFTA, o que ele é e como ele funciona? O BAFTA é o prêmio da Academia Britânica de Cinema, por isso que ele é considerado o Oscar britânico, porque assim como o Oscar, ele é uma premiação da indústria, dos membros da indústria de quem faz o cinema britânico. A long list saiu nesse dia 3, mas os finalistas vão ser anunciados no dia 15 de janeiro, daqui a 12 dias, portanto. E os vencedores um mês e um dia depois, no dia 16 de fevereiro, tá? É uma premiação muito relevante, dentre essas tantas que a gente tem nessa temporada, em todas as temporadas, e ela tem algumas, além de ser uma premiação da indústria, ela tem por conta disso, semelhanças interessantes assim, com o Oscar. Tem um método de votação que não é o mesmo, mas que é dividido por comitês ali, os comitês de cada área votam e tal, de uma maneira como o Oscar funciona também, né? Que atores votam em atores, atrizes em atrizes, roteiristas em roteiristas, enfim. No BAFTA existe uma votação semelhante, formada por segmentos da área que tem uma importância muito grande dentro das votações específicas. E a influência do prêmio no Oscar também se dá porque, além de ser formado por membros da indústria, esses membros da indústria britânica, muitos deles são votantes da academia. A academia é formada por 10.500 membros, mais ou menos 9.500 votantes, e tem membros de todos os países, predominantemente Estados Unidos, mas o Reino Unido é um país de uma importância considerável dentro da academia, por isso existe uma influência, eu não quero dizer direta, mas mais direta, bem mais direta do que outras premiações que a gente já falou aqui, como, por exemplo, o Critics' Choice Awards, que não tem nenhum votante do Critics que vota na academia. Aqui a gente está falando de votantes que comumente estão nas duas academias. Mas, claro que existem diferenças, eles são britânicos. Por conta disso, existe uma valorização de produções britânicas, existe até uma pressão nos anos recentes, assim, por que mais filmes britânicos sejam valorizados. Então, muitas vezes a gente vai ver filmes britânicos aqui que nem vão figurar no Oscar por conta de ser uma premiação britânica. Como eu comentei com vocês, eu preparei um material aqui, uma lista que eu vou ir acrescentando, pretendo aumentar esse documento ao longo do tempo com outros prêmios e tal. Isso vai me facilitar muito a vida, mas que eu acho que é legal da gente olhar para entender como de fato um prêmio tem influência no outro, né? Influência é uma coisa mais subjetiva, mas tentando ser mais exato aqui e ver se nos últimos 5 anos, se os filmes que estavam no BAFTA estavam no Oscar, se ganharam, se não ganharam. Acho que isso é uma maneira muito mais precisa, às vezes, da gente analisar do que simplesmente ficar conjecturando. Então, eu separei melhor filme internacional e melhor atriz, tá? Pra gente dar uma olhada. Em melhor filme, a gente pode conferir, por exemplo, que nos últimos anos, quase que acertem, pelo menos no que se refere a indicados, o BAFTA e o Oscar quase que sempre estão muito parecidos. Claro que o Oscar tem mais quando é referente a melhor filme, o Oscar tem mais indicados e o BAFTA tem apenas 5, é importante fazer essa distinção. Mas, por exemplo, se a gente olhar em 2020, todos os indicados ao BAFTA de melhor filme estavam indicados ao Oscar.
Teve uma diferença, porque o vencedor não foi o mesmo. No Oscar daquele ano, o vencedor foi Parasita. O Oscar de melhor filme foi para Parasita. E no BAFTA, o melhor filme ganhou 1917. O Parasita ganharia melhor filme internacional daquele ano, melhor filme de língua não inglesa no BAFTA, mas eu já falo sobre isso, tá? Importante dizer que todos os indicados estavam no Oscar, houve só essa diferença entre os vencedores. Já no ano seguinte, em 2021, quase todos os indicados estavam. O vencedor, nesse caso, foi o mesmo, que foi Nomadland, venceu os dois, tanto o BAFTA quanto o Oscar, mas teve essa exceção, que foi O Mauritano, que foi indicado ao BAFTA de melhor filme e sequer figurou no Oscar. 2022, novamente, todos os indicados ao BAFTA estiveram indicados ao Oscar. Teve uma diferença que foi o vencedor. 2022, o vencedor do Oscar foi Coda, Ritmo do Coração, e do BAFTA foi Ataque de Cães, que por um bom tempo figurou como favorito do Oscar daquele ano, tá? Em 2023, novamente, todos os indicados a melhor filme estavam no Oscar. Houve uma diferença no vencedor. No Oscar venceu Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, e no BAFTA venceu Nada de Novo no Front. Eu gosto de Nada de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, mas não tanto assim, e adoro Nada de Novo no Front. Mas, de novo, uma equivalência em quase tudo. E, em 2024, uma equivalência total, todos os indicados estavam, e o vencedor foi o mesmo, Oppenheimer. Então, quando se trata de melhor filme, a gente tem nos últimos anos aí uma equivalência bem importante, a gente pode, por isso, dizer que o termômetro é relevante, tá? Quando a gente fala de melhor filme internacional, que é a categoria que, né, ainda estou aqui, está concorrendo, na verdade pode concorrer nessa categoria ao Oscar, mas a antiga categoria de melhor filme estrangeiro, mas no BAFTA a categoria se chama melhor filme em língua não inglesa, mas, né, quase que uma equivalência de categorias. Aí sim a gente vê uma diferença maior ao longo dos últimos anos, tá? 2020 bateu o mesmo vencedor, que foi Parasita. 3 filmes concorreram ao BAFTA que não estiveram no Oscar, e a gente vai ver que em alguns casos o indicado, ou vencedor, enfim, do BAFTA de um ano específico foi indicado ao Oscar do ano anterior. Então existem essas diferenças por conta do ano de lançamento. Possivelmente porque o filme, uma das regras do BAFTA é ter sido lançado no Reino Unido. Então provavelmente o filme só chegou ao Reino Unido no outro ano, por isso ele concorre no ano seguinte. 2021, novamente 3 filmes que estiveram no BAFTA não estavam no Oscar daquele ano, mas um deles é Os Miseráveis, que estava no Oscar do ano anterior. Então, né, enfim, uma questão relevante a ser considerada aqui. Minari também é um outro ponto que precisa ser falado. Ele tá aqui no melhor, indicado a melhor filme de língua não inglesa no BAFTA. Ele não está no filme internacional no Oscar, mas ele esteve, nesse mesmo ano no Oscar, indicado a melhor filme. Então, importante de ser levado em consideração, e o vencedor foi o mesmo, que foi Druck, mais uma rodada. 2022, novamente o mesmo vencedor, Drive My Car, ganhou nos 2, e 2 filmes não estiveram, né, do BAFTA, não estiveram no Oscar, que foi Mães Paralelas e Pequena Mamãe. Em 2023, novamente, o mesmo vencedor, Nada de Novo no Front, venceu nos 2 de melhor filme internacional, e novamente também 2 filmes estiveram indicados ao BAFTA e não estiveram no Oscar. E em 2024, apenas um filme não esteve no Oscar e que estava no BAFTA, na categoria de melhor filme internacional, que foi 20 Dias em Mariupol, porém esse filme estava indicado e venceu de melhor documentário no Oscar deste ano. Então, mais uma vez, ele não estava na categoria, mas ele estava no Oscar. E o vencedor foi o mesmo, que foi Zona de Interesse. Então, a gente tem alguns pontos assim que valem a pena de ser levados em consideração, e acabei não comentando aqui, porque eu esqueci de marcar, mas o mais relevante de todos que não estava, A Anatomia de uma Queda, que estava indicado a melhor filme internacional no BAFTA e não estava no Oscar. Mas aqui tem um parênteses bem importante, que foi a decisão meio absurda da França de não colocar Anatomia de uma Queda para concorrer. Não foi o indicado da França para melhor filme internacional no Oscar, e, né, de uma forma muito estranha, porque inclusive o filme estava indicado a melhor filme. Enfim, então tem esses 2 aqui. Melhor atriz, tá? Aí a gente começa a falar de diferenças bem grandes, porque nos últimos anos, tá? 2020, mesma vencedora, Renée Zellweger. 2021, mesma vencedora, Frances McDormand. Mas percebam
que em 2020 apenas uma indicada no BAFTA que não estava, que foi a Jessie Buckley por As Loucuras de Rose. E em 2021 aumenta esse número. 4 indicadas ao BAFTA não estiveram no Oscar. Em 2020, nenhuma das indicadas ao BAFTA foi indicada ao Oscar. E inclusive, né, a vencedora, que nenhuma delas figurou no Oscar. Alguns filmes aqui, Licorice Pizza, Coda, enfim, tiveram outras indicações no Oscar, mas não nessa categoria. 2023, 3 não estiveram presentes. 3 estavam, né? Mas a Cate Blanchett ganhou no BAFTA e não ganhou no Oscar, que foi vencido pela Michelle Yeoh, por Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E em 2024, novamente, 3 atrizes estiveram no BAFTA e não estiveram no Oscar. Uma delas, inclusive, se falou que deveria estar, tá? Enfim, foi a Margot Robbie por Barbie, mas ela não estava. E a vencedora foi a mesma, que foi a Emma Stone por Pobres Criaturas. É importante dizer, claro, que o BAFTA acaba tendo 6 indicadas nas categorias, né, de atuação e o Oscar apenas 5. Mas eu quero falar sobre como Por que existir essa discrepância em alguns anos de várias, como por exemplo 2022, de nenhuma indicada ao BAFTA estar presente no Oscar. E é por conta da maneira como o BAFTA funciona e é sobre isso que a gente vai falar agora. Estou aqui com a página do BAFTA aberta e as regras que eles mesmos divulgam são interessantes para a gente entender por que há essa discrepância nas categorias de atuação que não existe, né, com relação ao Oscar quando a gente fala, por exemplo, da categoria de melhor filme que eu comentei aqui. O processo é mais ou menos o seguinte: 10 chegam à long list, e como que esse número como que esses nomes são escolhidos, tá? Membros do chamado comitê de atuação votam para determinar. Os top 7 mais votados entram para a long list. Depois disso, um comitê da Academia Britânica seleciona os outros 3 da long list. Eles pegam os filmes que ficaram da posição de 8 até 13 e aí eles criam essa lista de 10. Ou seja, os 7 primeiros são definidos pelo comitê de pelo segmento de atuação, e depois esse comitê da academia escolhe os outros 3. Muito por conta disso, às vezes a gente pode ver atrizes britânicas, enfim, de filmes que têm uma campanha importante dentro do Reino Unido, acabando entrando aqui, que não foram selecionados ali, digamos, não tiveram na lista, na top 7 da lista dos seus pares, né? Então, muito por conta disso, dessa influência, dessa participação desse comitê, é que eu acho que alguns nomes acabam entrando que sequer estão cotados para o Oscar. Alguns nomes surgiram, por exemplo, na lista desse ano. A Amy Adams é uma delas, que não foi muito falada, pelo Night Beach. A Kate Winslet está sendo falada por Lee, mas não tanto assim, e é óbvio, ela, no caso aqui, tem uma influência muito grande não só na academia americana, mas principalmente, né, falando aqui no Reino Unido. E principalmente, eu acho, de todos esses nomes, a Marisa Abela por Back to Black, que é a cinebiografia da Amy Winehouse, um filme que eu não posso opinar sobre porque eu ainda não vi, mas as críticas não são nada boas, não ouvi falar nada bem desse filme, e aqui me parece um caso claro de entrada de uma atriz por conta da influência desse comitê. Mas é só um pensamento, uma opinião minha, uma percepção minha olhando essa lista. Não tenho como saber, a gente não tem como saber como foi a campanha do Ainda Estou Aqui, especificamente da Fernanda Torres, como a distribuidora no Reino Unido atuou para colocar que a Fernanda Torres estivesse nessa lista. Acho, inclusive, que se ela tivesse, talvez teria sido uma surpresa, muito embora ela merecesse, por conta assim, a gente não ouve falar tanto da campanha de Ainda Estou Aqui no Reino Unido. Ela começou mais tarde e ela é muito menor, muito menor do que a campanha que está sendo feita, né, para o filme nos Estados Unidos, né, com a Sony Pictures. O que nos leva às chances de Fernanda Torres para o Oscar, tá? O que a gente precisa falar sobre isso? Primeiro ponto, o Globo de Ouro se tornou mais importante do que nunca para Fernanda Torres, como validação da atuação dela para que ela, de repente, entre no Oscar. Porque ela ficou fora do BAFTA, não só por isso, porque é muito difícil, eu diria, ela ficar entre as indicadas do SEG, que é, esse sim, o principal filtro, o principal termômetro para atuação quando a gente fala de Oscar, né? Porque é o sindicato dos atores, que é, no fim das contas, quem vai votar para melhor atriz.
O SEG vai ter os seus finalistas anunciados no dia 8 de janeiro e os vencedores em 23 de fevereiro. Por que é difícil? Porque a maior parte dessas pessoas são, né, atores e atrizes da indústria norte-americana, e por melhor que seja a campanha da Fernanda Torres, ela vai ter pouca influência nesse grupo, provavelmente. Vai ser uma surpresa se ela estiver entre os indicados. Então, meio que resta para ela estar no Oscar, vai ser muito importante ela ganhar o Globo de Ouro. E ela tem sido apontada como favorita por alguns veículos, tá, norte-americanos. Isso é super relevante. Não quer dizer que ela vai ganhar? Não quer dizer que ela vai ganhar. Mas, em termos de campanha, isso é importante. Inclusive, no dia de hoje, né, mesmo dia que saiu a long list do BAFTA, ela estampa uma das principais matérias do Hollywood Reporter, falando sobre a jornada dela, a interpretação dela como Eunice Paiva, enfim, no filme. Então, assim, a campanha de Ainda Estou Aqui está sendo muito forte nos Estados Unidos ainda. A campanha dela, especificamente, também. Então, eu não descarto que ela esteja no Oscar, mas a gente teve hoje mais um filtro importante que mostra, que apesar de não ser definitivo, mostra uma coisa que eu venho dizendo, que a presença dela é muito mais difícil do que a presença do filme. O filme eu já dou quase que, assim, eu vou ficar muito surpreso se o filme não estiver, né? Não está garantido ainda, mas eu acho que as chances são bem grandes. Para ela, as chances ainda são mais difíceis, assim. Então, a campanha tem que continuar, o filme vai estrear nos Estados Unidos, enfim, tudo isso vai contar. A lista do SEG, se ela chegar na lista do SEG, aí sim é um passo importantíssimo. Ela começa a estar, assim, as chances dela aumentam muito, mas eu diria que é bem difícil. Então, assim, se tem uma torcida para fazer pela Fernanda Torres, é para que ela ganhe o Globo de Ouro. Acho que isso vai ser bem relevante. E acabamos não falando, né, de Ainda Estou Aqui, mas vamos comentar aqui, né, porque o filme, eu sempre falo isso quando eu faço esses vídeos, a gente tá na torcida pela Fernanda, as chances dela são grandes, mas, pô, a torcida pelo filme, ela é super relevante, né? E o filme tem mais chance, então a gente tem que tá torcendo mesmo, assim. Então, aqui 10 filmes entraram na long list: All We Imagine As Light, Black Dog, The Count of Monte Cristo, né, o Conde de Monte Cristo, Emília Pérez, o grande favorito, a campanha tá surreal, Flow, The Girl with the Needle, Ainda Estou Aqui, Kneecap, La Quimera e The Seed of the Sacred Fig. Esses são os filmes, né, que estão na lista, na long list do BAFTA, e lembrando que são apenas 40 filmes elegíveis, né, esse ano para serem considerados, é um número muito menor do que o do Oscar, e isso é um bom indicativo também, né? A lista era menor, enfim, as regras são diferentes, enfim, mas Ainda Estou Aqui está na lista de 10 filmes. Agora a gente precisa aguardar, né, daqui a alguns dias, ainda em janeiro, para saber se o filme vai estar entre os finalistas. Uma pequena decepção por não estar entre roteiro adaptado, mas, como eu disse, eu não sei exatamente como foi a campanha do filme no Reino Unido, e acho que também não dá para descartar que essa categoria possa, que Ainda Estou Aqui possa estar nessa categoria para o Oscar, que é uma categoria que ele venceu, inclusive, no Festival de Veneza. Então, gente, torcida continua, a gente segue por aqui falando sobre a campanha do filme, sobre a temporada de premiações. Me digam o que acharam desse vídeo, eu tentei fazer um pouco diferente e espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, tchau! This morning, got a moon in your eyes. You woke up this morning, got a moon in your eyes. You woke up this morning, the world turned upside down. Things ain't been the same since the blues walked into town. But you're one in a million.